Olá, irmão e irmã, como é bom esse momento que a gente se encontra para meditar a palavra de Deus. Hoje é sábado, dia 17 de julho, e como igreja nós celebramos o dia dos 40 mártires do Brasil. Quem são estes? É um grupo que se formou entre portugueses e espanhóis, liderado por Santo Inácio de Azevedo, e no ano de 1570 eles estavam vindo para o Brasil para evangelizar. Mas o navio que eles estavam foi atacado por anticatólicos, que derramaram seu sangue no martírio. Eles não chegaram no Brasil, mas a sua fé e o seu testemunho chegaram e lançaram as raízes e nutriram a fé de todo o povo cristão católico que aqui vive. Peçamos a sua intercessão e, sobretudo, imitemos o seu exemplo e a sua coragem de avançar para as águas profundas da fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, concedei que a nossa fé seja tão forte quanto a de Santo Inácio de Azevedo e seus companheiros, e que nós, pela força da fé, possamos vencer todas as dificuldades desta vida, sem jamais abandonar o teu amor. Amém. Vamos ouvir o evangelho desse dia, narrado por São Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para a gente conseguir entender o contexto desse evangelho que nós acabamos de ouvir, a gente precisa voltar a alguns versículos. O que foi narrado, que é o proposto pela igreja hoje, está no capítulo 12, dos versículos 14 ao 21 de São Mateus. Então você pode pegar a sua Bíblia depois e voltar para entender mais profundamente. Mas o padre aqui vai explicar para você qual é a grande problemática. É a do sábado. A gente já até meditou isso em outras homilias quando isso aparece. Porque os fariseus, eles são muito rigorosos com esta questão do sábado. Jesus, que respeita a lei, que dá pleno cumprimento à lei, ele não está violando como eles estão acusando. Mas o que Jesus está fazendo é colocar acima das leis a caridade. Diante da necessidade do irmão, Jesus não é indiferente. O estopim para a situação que nós ouvimos é quando Jesus cura o homem com a mão atrofiada, num dia de sábado. Então aí começa o evangelho que nós ouvimos. E o primeiro versículo dizia: os fariseus saíram para tramar a morte de Jesus. E por esta decisão deles, o que Jesus faz? Jesus se retira. E é bonito a gente observar essa sabedoria de agir em Jesus. Ele que tem o poder sobre todas as coisas, ele que não tem nada a temer, ele se afasta para se proteger. Mas não somente para se proteger, mas para continuar a sua missão. Tanto que ele se afasta, mas diz o evangelho que ele, seguido pela multidão, curou a todos. Porque Jesus se mantém fiel à missão que recebeu do Pai. Ele que foi enviado para fazer o bem, não se abala. Muda o lugar, muda a maneira, mas não abandona a missão. E aqui a gente já tem uma lição para a nossa vida. Porque assim como Jesus que enfrentou as adversidades, eu e você também enfrentaremos. Não vão faltar dificuldades, não vão faltar ataques, não vão faltar contrariedades. Por melhor e mais reto que seja o caminho, por melhor que seja a sua intenção, por mais que você se dedique em ser bom, honesto, trabalhador, temente a Deus e todas as virtudes da fé, sempre haverá alguém tramando o mal contra a sua vida. Sempre haverão as dificuldades, sejam elas as naturais, as espirituais e as humanas, como é o caso que Jesus está enfrentando agora. Jesus enfrentou todas elas. E quem estiver com ele, e quem estiver no bom caminho,
também a encontrará. Mas se as dificuldades são inevitáveis, então o que a gente aprende com Jesus hoje, que o que faz a diferença é justamente a resposta que a gente dá para elas. Vão acontecer. E o que você vai fazer? Qual é a resposta que você vai dar, ou até que você já está dando quando o mal bate à sua porta? Quando as contrariedades e perseguições visitam a sua história? Jesus hoje nos dá uma lição. E a gente poderia dividir em duas atitudes para a gente dar como resposta diante das adversidades. A primeira delas é a sabedoria. Nós vimos o Evangelho dizendo que o servo, que é Jesus, é conduzido pelo Espírito Santo. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos conduzir, diante de cada dificuldade, diante de cada adversidade, ele vai nos mostrando qual é o rumo que a gente tem que tomar. Jesus se afastou. Porque o próprio Evangelho disse, olha, o servo, ele não gritará, ele não discutirá. Esse gritar, esse discutir, a gente pode sempre entender como uma imagem de confronto. Quantas vezes, diante de uma adversidade, diante de uma coisa que às vezes era até boba, a gente viveu um desgaste enorme porque a gente foi confrontar. Então alguém fez um comentário e você ficou sabendo, alguém tentou prejudicar você e você falou, então agora eu vou lá, eu vou tirar satisfação, eu isso, eu aquilo, confrontando. Jesus não. Jesus sabe que o bem, que o amor, que a verdade não precisa de defesa. Por isso não vai vê-lo na praça gritando, por isso não vai vê-lo discutindo, não. Vocês querem me matar? Vocês estão incomodados com o bem que eu estou fazendo? Então eu me afasto. É sempre essa decisão. Ou eu vou confrontar, ou eu vou me afastar. Não é que Jesus foge. Não, você vai lendo o Evangelho, você vai ver que o tempo todo Jesus está ali. Mas Jesus se afasta. Se afastar não significa fugir. Se afastar não significa deixar as coisas como estão. Não é nada disso. Mas se afastar é você tomar a distância necessária para que as situações possam se encaminhar de uma maneira mais tranquila. Existem coisas que a gente precisa aprender a esperar a hora de falar. Existem situações que a gente precisa entender que não vale a pena a gente discutir. E que em nenhum momento, em nenhuma situação, se resolve à base do grito. É essa sabedoria do Espírito Santo de ir nos colocando no lugar certo. Se aqui não, aqui sim. Se aqui incomoda, aqui cura. Se aqui faz isso, consegue entender? É o movimento do Espírito nos dando a direção. É o rumo, é a forma, é aquilo que nós devemos responder para continuarmos vivendo a missão que é nossa. A dificuldade se levanta, o obstáculo sempre vai existir, mas pela unção do Espírito, você sempre poderá escolher qual é a resposta, qual é o rumo que você toma. E a segunda atitude que nós aprendemos com Jesus de como lidar com as adversidades é a fidelidade à própria verdade. Jesus é fiel a quem ele é. E o Evangelho, usando as palavras do profeta Isaías, vai dizer que Jesus é o escolhido. Aquele amado no qual o Pai põe toda a afeição, que foi enviado para anunciar o direito. É aquele qual o nome será a esperança das nações. Olha isso. Jesus é a esperança dos homens. Jesus é aquele que não vai parar enquanto não ver o direito triunfando, o bem de Deus presente na vida daquelas pessoas. Então ele vai continuar curando, então ele vai continuar libertando, então ele vai continuar consolando, então ele vai trazer esperança, ele vai trazer o perdão dos pecados. Vão tramar a morte dele, mas ele não vai parar. Ele continua sendo quem ele é. Quantas pessoas que por conta das dificuldades que enfrentaram, das perseguições e da maldade que recebeu, parou de fazer o bem, deixou o coração endurecer. Tem gente que as pancadas da vida endurece, mas tem gente que nas pancadas da vida cresce. Que nós possamos aprender com Jesus. O bem que há em nós não vai parar, porque o bem que há em nós é a nossa maior verdade. Se te fizeram mal, se machucaram seu coração,
Se feriram você, não deixe que o mal do outro tome conta de quem você é, mas continue sendo guiado pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que nos dá a esperança e que nos mostra o caminho a seguir e que nos sustenta em toda a adversidade. Jesus nunca teve medo, porque ele sabia que o triunfo final sempre é do bem, da verdade e do amor. Você confia nisso? Então diga ao Senhor: Senhor, diante das adversidades, me dê sabedoria para encontrar a melhor direção e me dê fidelidade para que o mal que está no outro não determine quem eu sou, mas que a tua graça possa fazer eu ser fiel. E eu sou o teu filho, o teu escolhido, o teu amado. E eu não quero viver diferente disso. Amém. Que Deus te ajude. Amanhã, domingo, dia de Santa Missa, não deixe de santificar o dia do Senhor. Que Deus abençoe o seu final de semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.